Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo... Aliás, nós iremos ler apenas o versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 26. E quando o iam levando, constrangeram um certo Simão Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Como eu disse a você, eu não irei me demorar muito nessa ministração, mas eu quero meditar com você na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é a instrução que eu preciso para vencer todos os dias da minha vida. E é muito importante nós entendermos a revelação da palavra e não apenas a informação nela contida. Quando nós lemos um texto como este, ele está impregnado de revelações dos céus para as nossas vidas. E eu quero falar com você a respeito da cruz, este instrumento de morte. A cruz, amado, ela não serve para mais nada a não ser para matar. A cruz é um instrumento de morte. Repita comigo: a cruz é um instrumento de morte. O que a cruz é? Um instrumento de morte. E é sobre esse instrumento de morte que eu quero falar com você nessa manhã. Aleluia, Senhor. Durante toda esta semana, o Espírito de Deus falou comigo nesse versículo. Todos os dias, amado, não teve um dia essa semana que Deus não falou comigo nesse versículo 26. A respeito desse instrumento de morte. E a respeito de uma ação de constrangimento. Deus falou muito comigo nessa semana a respeito de um constrangimento. Um instrumento de morte e um constrangimento na vida de um homem. E Deus ministrou muito ao meu coração durante todos esses últimos dias a respeito desse constrangimento na vida de um homem que aparentemente não tinha nada a ver com a crucificação. Um homem chamado Simão, lá da colônia judaica de Cirene. Simão o Sirineu, um homem que não havia aparecido nas Escrituras até então, e aqui ele aparece com a mesma velocidade que ele aparece, desaparece. Um homem que não tinha ligações diretas com Jesus, pelo menos a Bíblia não relata. Um homem que vivia alheio a tudo que estava acontecendo, mas que de repente ele é constrangido a participar da crucificação. E meditando nessa palavra, o meu coração, amado, cada dia apertava um pouquinho mais a respeito de ser constrangido a participar da crucificação de Cristo. Porque quando nós falamos a respeito da crucificação de Cristo, a intenção o que nos parece é que nós estamos alheios a esse acontecimento e que nós não temos participação nenhuma nela, na crucificação. Mas quando nós
nós lemos esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver um homem sendo obrigado pela força, constrangido a participar deste ato crucifixial. Esse homem, ele foi intimidado por imposição a participar da cruz. Deixa eu lhe contar algo. Havia em Israel uma sinagoga, que Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 9, fala a sinagoga dos libertos. Era o nome da igreja, a sinagoga dos libertos. Essa sinagoga estava em Jerusalém, e era uma congregação de pessoas de outras nacionalidades, de imigrantes, que viviam em Israel. Como os judeus não se misturam com outras etnias, outras raças, foi criado em Israel um lugar para adorar a Deus. Porque em Deuteronômio a Bíblia diz que se o estrangeiro quisesse aderir ao judaísmo, não era para ser impedido. Então os judeus criaram uma igreja opcional para aqueles que viviam em Israel, mas que não eram judeus. E era o caso de Simão Cirineu, porque Cirene é uma província colonizada pelos judeus na África do Norte, no norte da África. E aquele homem estava em Jerusalém, e não era por acaso que ele estava em Jerusalém, ele estava por ocasião da Páscoa. E somente os livres, por isso que era chamado a sinagoga dos libertos, poderiam participar do culto. Era feito na sinagoga dos libertos a mesma coisa que era feito no templo. O sacerdote ia lá, ministrava do mesmo jeito para eles, da mesma maneira. Então aqueles que eram livres, que não eram escravos, poderiam vir para a sinagoga, chamada em Atos dos Apóstolos como sinagoga dos libertos. Simão estava vindo por ocasião da Páscoa, rompendo os seus limites, indo até Jerusalém, porque na ocasião da Páscoa se imolava, se matava, se sacrificava o cordeiro pascal. Como se fazia isso? Ele também na sinagoga tinha um altar, e o sacerdote matava o cordeiro, e ele dava 7 voltas ao redor do altar, pingando sangue. Eles sangravam o cordeiro, colocavam o cordeiro no colo, e ele dava 7 voltas vagarosamente em volta do altar, até que todo o sangue saísse do cordeiro. E quando todo o sangue saía do cordeiro, e ele iria controlando a velocidade, conforme a velocidade do sangue ia saindo e esvaindo daquele cordeiro, tinha que ser suficiente para 7 voltas. Quando terminava aquelas 7 voltas, o sacerdote então queimava o cordeiro e a gordura subia. E o que era muito interessante nessa cerimônia pascal, assim como acontecia no templo, é que o sacerdote pegava uma espécie de uma esponja, chamada na Bíblia de sopo. Era como se fosse uma esponja natural, como fosse, sabe aquelas buchas que dá no mato? No Brasil, quem morou na roça sabe do que eu estou falando. É melhor do que a fabricada. E ele passava, o sacerdote pegava aquela bucha e sopo, passava em volta do altar, reunia todo o sangue com aquela bucha, ia colocando, ensopando aquele sopro. Na tradição judaica, e por isso que Davi diz: limpa-me com esopo e ficarei puro,
É porque quando chegava na reunião da Páscoa, eles pegavam esse cordeiro pascal, isso acontecia uma vez por ano, e ele pegava aquele sangue com o hisopo. Os homens, para participarem dessa celebração ou dessa solenidade, eles teriam que entrar com vestes brancas e limpas, não podia ter uma mancha. Por quê? Porque na ocasião da celebração era feito um ato profético. Simão Cirineu estava vindo para esse ato profético. E esse ato profético era que quando eles pegavam o hisopo, o sacerdote sacudia o hisopo na congregação. E então aquelas vestes que chegaram sem manchas e brancas recebiam gotas do sangue do cordeiro. E o homem que recebesse aquela gota, ou as vestes que saíssem com aquela gota, aquele homem estava purificado para o ano inteiro. Simão Cirineu, estava vindo para esta celebração. Ele tinha direito de participar dela. E ele estava se dirigindo para aquele lugar, para ver se ele conseguiria fazer com que uma gota do sangue do cordeiro tocasse sua roupa. Por quê? Porque ele sabia que se o sangue do cordeiro tocasse nele, ele estaria purificado de todos os seus pecados. Era isso que Simão estava vindo fazer em Jerusalém. Ele estava concorrendo para Jerusalém. Ele rompe os seus limites. E a Bíblia diz assim: ele vinha do campo. Ele estava vindo do campo. Quando ele entra em Jerusalém, está acontecendo algo, a cidade está alvoroçada. Ele não sabe o que é. Ele se aproxima para ver o que está acontecendo. Quando ele se aproxima, provavelmente, na minha mente, e eu tenho uma mente criativa, provavelmente o Simão Cirineu devia ser um cara forte. Sabe aquele saradão? Devia ser. Eu imagino o Cirineu alto, forte, grande. O soldado romano olhou para ele e falou assim: é você mesmo, vem aqui. Não, mas eu estou indo lá para o templo. Eu não posso manchar as minhas vestes, porque senão eu nem entro para participar do ato do sacrifício do cordeiro. Eu não posso. E aí a Bíblia diz: constrangeram. Os soldados romanos chegaram para eles assim: você vai encarar? Vai obedecer ou o quê? E então o Cirineu diz: lá se vai a minha reunião solene. Então obrigaram ele a participar da crucificação. Constrangeram ele a participar da crucificação. E eu quero dizer para você nesta manhã, que você também, pelo Espírito de Deus, está sendo constrangido a participar da crucificação. Agora preste atenção num detalhe profético aqui. Simão Cirineu rompe o seu limite, sai do seu lugar de comodidade, do seu lugar de conforto, para ir até Jerusalém, para ver se recebe uma gota do sangue do cordeiro imolado nas suas vestes. Irmãos, aquelas vestes, se conseguisse pegar uma gota de sangue, aquele homem vivia com prestígio durante um ano todo. Ele guardava aquelas vestes, ele não lavava. Ele guardava aquelas vestes: eu fui tocado pelo sangue. E ele levava para casa aquelas vestes como um troféu da Páscoa hebraica. Eu fui tocado pelo sangue. Então o sacerdote espargia sangue na igreja. Os primeiros lugares eram os mais concorridos. Eles se atropelavam para estar ali na frente, para ver se pegava uma gotícula de sangue. E era interessante que ficavam os porteiros na porta e examinavam do pé à cabeça. Se tiver uma mancha, você não pode entrar. Por quê? Porque a purificação não pode ser fraudulenta. Você não pode trazer sangue lá de fora aqui para dentro. Você
Está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia, Senhor. Você não pode fingir que você foi marcado pelo sangue. Passava por uma vistoria rigorosa. Porque aquele homem que fosse marcado pelo sangue, amado, durante todo um ano ele tinha o prestígio da comunidade judaica, como alguém que foi purificado. Durante todo o ano aquele homem seguia um ritual de purificação tremenda. Podia entrar em lugares que o não purificado não poderia. Então por isso passava-se uma vistoria minuciosa. Não pode ter falso sangue, tem que ser o sangue lá do altar. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém. Diga para o teu irmão, não pode ter sangue falso. Diga, tem que ser o sangue do altar. Está me entendendo? Amém? Cirineu está vindo todo engomadinho. Eu imagino, irmão, que ele vinha todo asseado, porque a turma lá, irmão, eles andam na elegância. Roupa de festa, elegante. E de repente alguém diz, pega a cruz. Mas a cruz é símbolo de maldição. Cirineu podia ter redarguido, poderia ter confrontado, mas ele não fez. Mas eu estou indo para uma celebração. Você não percebe pela minha roupa? Além do mais, quem vai na cruz é criminoso. Eu estou vindo para Jerusalém para sair com um status de purificado e não de criminoso. Está entendendo? Eu estou indo para a religião para eu ganhar um status de crente. E agora você vem me dizer que eu tenho que me expor dessa maneira à crucificação, porque a cruz é vergonha. Paulo diz, a cruz é vergonha para os que perecem, mas para os que creem é o poder resgatador de Deus, querido. É o poder resgatador de Deus. Mas ele não teve outro jeito, ele foi constrangido, coagido, ele foi impulsionado, ele foi obrigado a carregar aquela cruz. Ele disse, tudo bem, eu carrego. Eu imagino, irmãos, que quando aquele homem colocou aquela cruz, aquele ato religioso dele já era. Por quê? A cruz estava ensanguentada, Jesus estava moído. Então ele vai e coloca, amado, o ombro no lugar onde estava o ombro de Jesus. O ombro já estava todo lacerado, a sua roupa já manchou ali, com o sangue do verdadeiro Cordeiro. Talvez no primeiro momento Simão deve ter achado ruim demais e dito, eu viajo numa distância dessa para chegar a Jerusalém e ser o primeiro a ser escolhido, ó sorte a minha. Não tem outra veste, esta é a veste da celebração. Eu viajo, eu saio lá do campo, rompo os meus limites, venho para adorar e me deparo com alguém sendo crucificado, com um que é tido como criminoso. Até então, a Bíblia não fala que Jesus foi lá em Cirene. Jesus não tinha ido em Cirene. Então provavelmente Simão nem sabia quem era Jesus até aquele momento. E agora, amado, ele começa a andar pela via dolorosa. Diga comigo, andando pela via dolorosa. Há um convite do Espírito de Deus nesta manhã para você refazer o caminho de Jesus, passando inclusive pela via dolorosa. Eu quero que nessa manhã você se identifique com Simão, o cirineu, porque a crucificação, amado, não é um ato isolado de Cristo, em que você não precisa ter participação nela. Esse evangelho sem cruz não é evangelho. Ainda existe uma cruz para você carregar, ainda existe um preço para você pagar.
Hoje em dia, amado, sabe qual é o grande slogan de algumas igrejas? Pare de sofrer. Venha fazer a campanha, pare de sofrer. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Porque o evangelho verdadeiro conheceu, o meu irmão Simão. O evangelho verdadeiro conheceu o meu irmão Simão Cirineu. Que ele conheceu já de cara o evangelho de cruz. Simão, amado, não esteve em nenhum lugar onde Jesus fez milagres. Simão, amado, não participou quando Jesus andou sobre as águas. Simão não esteve lá quando ele ressuscitou o filho da viúva. Quando ele ressuscitou a filha de Jairo, Simão não estava lá. Mas Simão chegou, amado, no ato da crucificação. E ali ele foi identificado com a cruz. Aleluia, meu Salvador maravilhoso. Eu penso que Simão diz, não vou entrar nisso aí não, porque quem vai crucificado é criminoso, eu não sou criminoso. Eu penso que Jesus deve ter dado uma olhada para o Simão, que o que constrangeu Simão levar a cruz não foram os soldados romanos. O que constrangeu, amado Simão, pegar aquela cruz foi o olhar de Jesus. Como pode alguém estar nesse estado tão dilacerado e me olhar com tanto amor? Irmãos, quando chegar no céu, eu quero conhecer Simão, o Cirineu. Porque eu gostaria de entender, saber dele, o que foi que ele viu quando ele olhou para Jesus naquele estado. E o que foi que Jesus falou com os olhos quando olhou para ele. Penso que Jesus deve ter dado um sorriso para ele. Isso constrangeu ele demais. Como pode esse homem, estando nessa situação, ter um olhar tão meigo? Como pode um homem, estando nessa situação, transmitir paz para a minha vida ainda? Quem é esse homem? E ele vai e pega a cruz. E a Bíblia diz, e eu acho interessante isso, que puseram-lhe a cruz às costas para que o levasse após Jesus. Jesus começa a andar agora à sua frente, e ele ia nos passos de Jesus. Toda a igreja, amado, deve, como disse o Senhor Jesus, pegar a sua cruz e seguir. Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, aqui Simão está representando o evangelho libertador. Simão aqui está, amado, representando a igreja. A igreja, amado, que se identifica com a cruz de Cristo. E aquele homem que estava viajando há tanto tempo, vindo da província para receber uma gotinha de sangue sequer, agora está todo ensanguentado com o sangue do verdadeiro Cordeiro, identificado com aquela cena. Ele agora está envolvido com a crucificação de Cristo. Ele agora faz parte do cenário. Aleluia, Senhor. O que Deus quer para mim e para você, querido, é que você faça parte do cenário da crucificação. Que você não seja apenas um espectador, que você não fique de fora olhando o que está acontecendo e dizendo: coitadinho, pobre Jesus. Aliás, tinha um povo fazendo isso, né? Se você conseguir continuar lendo o texto, a Bíblia diz assim: tinha um povo seguindo Jesus, uma grande multidão de povo e de mulheres, os quais batiam com isso. Você não entendeu ainda o que é evangelho. Se você, amado, não se identificar com isso, você ainda não teve um encontro com o Salvador. Porque pode ser vergonha para uns, mas para nós é salvação. A vida daquele homem foi completamente transformada. O seu alvo era chegar a Jerusalém, quando de repente o seu caminho foi interpelado, o seu caminho foi mudado. E ele foi, amado, ter um encontro inesperado com a cruz.
Jamais em seu sonho ele havia imaginado aquilo. Eu quero dizer para você nessa manhã, filho, que você precisa disponibilizar os seus ombros. Que se você for nessa manhã constrangido, pegue a sua cruz. O percurso religioso daquele homem, a liturgia daquele homem foi alterada. E eu quero profetizar em o nome de Jesus que esta geração é a geração da cruz. Essa nova geração, irmãos, Deus está levantando uma geração. Aleluia, meu Salvador glorioso. Deus está levantando uma nova geração de cristãos. Aleluia, meu Salvador. Deus está levantando uma nova geração de cristãos. Deus está levantando uma nova geração de cantores. Deus está levantando uma nova geração de pregadores. Aleluia, meu maravilhoso Senhor. De pastores. Deus está levantando uma geração que se identifica com a cruz de Cristo. Geração que não está buscando o status que a sinagoga promove, mas uma geração que está sendo constrangida a levar a cruz e não ter apenas uma gotinha do sangue na veste, uma gotinha de sangue, amado, profética, uma gotinha de sangue teatral, mas ele está sendo constrangido, essa geração está sendo constrangida a estar lavada pelo sangue de Jesus. Se existe alguém, amado, que literalmente foi lavado com o sangue de Jesus, é Simão o Cirineu. Literalmente, irmãos, a região que aquele homem vivia, amado, foi transformada. Há relatos em Atos dos Apóstolos, amado, que a região onde aquele homem vivia foi transformada pelo Evangelho. Que a família daquele homem começou a pregar o Evangelho naquele lugar, agora, amado, com uma propriedade, não com o que eles haviam lido nos livros. Agora eles pregavam com uma revelação. Com a revelação de alguém que viveu. O seminário, amado, ele pode até formar pastores, mas ele, amado, não forma sirineus. O seminário, amado, ele pode até, amado, formar liturgicamente alguém, mas ele não pode transformar um Simão Cirineu que nem sabia o que estava acontecendo em Jerusalém e quando menos percebeu já estava envolvido na crucificação que mudou a história da humanidade. Quando aquela cruz foi cravada no solo, amado, houve uma mudança no calendário antes de Cristo e depois de Cristo. E houve ali uma geração que participou disso. Deus está mudando o calendário dessa geração. Porque Deus tem levantado no meio da igreja, amado, homens como Cirineu. Deus tem levantado na igreja, amado, pessoas como Simão, que de repente não sabia nem o que estava acontecendo, mas que foram constrangidos quando viram a cruz. Pessoas que têm vivido uma vida casta no temor do Senhor, não se importando, amado, com o glamour da sinagoga, não se importando, amado, com o que seria um troféu religioso para ele. Pelo contrário, ele sofreu a vergonha da cruz. Deus está levantando uma geração que não se envergonha da cruz. Deus está levantando uma geração, amado, que se identifica com essa cruz. E eu quero crer que você é essa geração. A cruz, amado, não tem uma outra utilidade a não ser um instrumento de morte. Mas Jesus disse que se o grão de trigo não morrer, ele não vai germinar. Se você não morrer para você mesmo hoje, filho, você não vai dar frutos. Se você não se identificar hoje com essa cruz, filho, você não vai frutificar. E uma das coisas que eu repito sempre aqui na igreja é que a cruz, amado, ela não negocia, ela mata mesmo.
Não existe negociação de uma vida mais ou menos crucificada. Não existe uma vida mais ou menos crucificada, filho. Ou você está crucificado, ou você não está crucificado. Verdade, meu Deus. Mas que o Espírito de Deus hoje te constrange a levar essa cruz. Nós vamos passar ao ato da Santa Ceia nessa manhã. Mas antes disso eu quero orar com você. Eu quero pedir que você curva a sua cabeça, que você faça uma reflexão do quanto que você está crucificado. O quanto que você está crucificado. Feche seus olhos. Eu quero que você, amado, não seja um espectador de um teatro pascal, de uma crucificação teatral, mas que você faça parte dela. Que você faça, amado, uma introspecção dentro do seu coração e diga: Deus, eu quero estar crucificado com a cruz. Senhor, eu quero me converter verdadeiramente. Senhor, eu quero ser lavado por esse sangue. Senhor, eu quero estar envolvido por essa glória que aparentemente é vergonha, mas que resulta em glória. Eu quero abrir mão, Senhor, dos meus pecados, para viver, Senhor, essa verdade na minha vida. Eu não quero viver, ó Deus, uma vida religiosa, mas eu quero viver, Senhor, uma vida, Senhor, que manifesta a Tua graça. Eu quero viver, Senhor, uma vida, Deus, que me identifique com essa cruz, Senhor. Eu quero me entregar completamente, Senhor, não buscando o status que uma religião pode me dar, mas eu quero viver, Senhor, uma verdade plena da crucificação. Eu quero, Senhor, estar identificado com Cristo. Eu quero estar identificado, Senhor, contigo.